Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Muitos se envergonham do Evangelho de Cristo. Paulo dizia na sua carta aos Romanos que ele não tinha vergonha. Fique comigo para saber por que Paulo não tinha vergonha do Evangelho e hoje, modernamente, milhares de milhões se envergonham de Jesus, porque foi morto lá na cruz do Calvário. Hoje é moda, então não tem vergonha, não há vergonha você dizer que você é cristão. Mas muitos, milhares de milhões têm vergonha de dizer que seguem os mandamentos de Jesus à risca, guardam o seu dia de guarda, que está nos 10 mandamentos, se abstêm de alimentos impuros, se abstêm de bebidas, têm vergonha, as pessoas têm vergonha, mas dizem que são cristãs, que são cristãos. Fique comigo até o final, meu nome é Nelton Gonçalves. Gravo meditações aqui diárias para você, para nós juntos fazermos uma meditação, uma reflexão e você sair fortalecido já pela manhã. Fique comigo então até o final, quero orar com você. Então, a passagem de hoje para a nossa reflexão está na carta aos Romanos. Paulo fez questão de escrever que ele não se envergonhava do Evangelho, e quando Paulo escreveu esta carta, Paulo já havia se convertido, Cristo já havia sido crucificado, né? Ele acompanhou todo este processo, estes fatos que foram realmente um vexame, uma vergonha para os romanos e para os judeus que crucificaram a Jesus, porque depois Jesus ressuscitou e todo mundo ficou com um problemaço para resolver, porque não sabiam o que dizer. Aquele a quem eles crucificaram ressuscitou. E então Paulo diz assim no verso 16 do capítulo 1 de Romanos, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu vejo Paulo escrevendo isso com letras grandes. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho. Por que Paulo tinha esta coragem de dizer eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Sabe por quê? Porque para os contemporâneos de Paulo, os romanos, os judeus, os fariseus, a crucixão de Cristo era vergonhosa. Aqueles eram líderes dos pobres, das plebes, dos excluídos da sociedade, não da aristocracia, dos rabis, dos mestres. Eles não queriam dizer, eles tinham vergonha de dizer que eles eram seguidores de Cristo. Aliás, muitos não seguiram a Cristo por ter vergonha de Jesus ser líder dos pobres. Já havia naquela época estratificação de pessoas, de classes. Mas olha só porque Paulo então dizia que não se envergonhava do Evangelho. Porque nele, em Jesus, o nosso Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Sabe por que Paulo não se envergonhava de Cristo? Primeiro, porque ele era um homem honesto. Segundo, porque ele tinha fé. Terceiro, porque ele era testemunha ocular dos fatos que aconteceram no Calvário, na semana da Páscoa. Ele acompanhou a morte de Jesus Cristo. Ele sabia da morte de Jesus Cristo. Ele não era convertido ainda, porque ele só se tornou convertido depois que Cristo foi assunto ao céu. E ele ainda perseguia os cristãos, mas Jesus o chamou. Lá na estrada de Damasco, quando ele caiu do cavalo, ficou cego 3 dias. E então Ananias foi ter com ele e ele ali se converteu genuinamente. Arrependeu-se do que ele fazia para se tornar agora um cristão autêntico, verdadeiro, sem medo de ser feliz, sem medo de dizer que ele amava Jesus e que ele era seguidor de Cristo, ele era um apóstolo de Jesus. E você? Tem vergonha de dizer que é cristão? Tem vergonha de estar do lado da minoria? Saiba que o efeito manada é que nos carrega, é que nos arrasta para
as escolhas erradas deste mundo, porque o mundão, ele não está se importando, o mundo não está se importando se Cristo crucificou-se, se não crucificou-se. Cada um quer tomar a sua, fazer a sua vontade, tomar a sua cerveja, ir para as festas que gostam de ir, segundo suas tradições e etc, etc, não querem saber. Até pode ir à igreja uma vez ou outra, ou muito num casamento, né? Na morte de um amigo, tal, que tem que ir na igreja para fazer lá o velório, para fazer a cerimônia de despedida, então vão. Mas do contrário, não. Tem vergonha. A maioria dos cristãos tem vergonha de dizer que é cristão, que guarda o santo dia do Senhor, que é o sábado, sem medo de ser feliz, que se abstém de bebidas alcoólicas, que não fuma, que não destrói o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e assim por diante. E olha o que Jesus diz em Lucas 9, 26, para aqueles que se envergonham do nome dele. Lucas 9, 26 diz assim: porque qualquer, palavras de Jesus, está em vermelho aqui na minha Bíblia lá, ó. Está em vermelho, quando está em vermelho na minha Bíblia e em muitas outras Bíblias, são palavras textuais de Jesus, diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E então, amigo, amiga, o que você me diz? Você tem vergonha de dizer que é cristão, que é cristã? Até quem sabe você não tenha vergonha de dizer que é evangélico, que é cristão, que é cristã. Mas talvez você tenha vergonha de dizer numa festa que você não bebe isto ou aquilo, bebidas impróprias, consumo de bebidas impróprias, de tabaco ou de drogas, seja o que for, né? Você tem vergonha de dizer que você obedece a Jesus porque está escrito na sua palavra, está escrito nos seus mandamentos, está escrito aqui nesta carta de amor para nós fazermos isso, para sermos pessoas melhores, para sermos testemunhas de Jesus e não nos envergonharmos de dizer que somos cristãos. Então, a partir de hoje, vamos lá juntos entregar a nossa vida a Jesus. Quem sabe você tenha demonstrado vergonha de ser cristão, mas Jesus não tem vergonha de você. E basta você se arrepender e olhar para Ele e dizer assim: Senhor Jesus, me perdoe por ter tido vergonha, por não ter testemunhado do Senhor nos lugares que eu tenho ido, no ambiente em que eu vivo, junto da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, da faculdade, da minha escola. Me perdoa. Vamos orar assim para Jesus, pedindo perdão para Ele, porque Ele não se envergonhou de nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, em nosso lugar. Mesmo nós sendo pecadores, culpados, indignos, sujos, miseráveis, Cristo nos acolheu de braços abertos na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue por você e por mim. Eu não quero me envergonhar de Jesus. Precisamos acreditar nele verdadeiramente, que Ele nos conceda fé, nos ajude na nossa fraqueza, quem sabe, na nossa pouca fé. Vamos orar? Incline a sua fronte e oremos. Senhor meu Deus, nos perdoe se nos envergonhamos do Senhor, nos perdoe se nós negamos o Senhor em algum momento da nossa vida. Por favor, meu Deus, arrependidos nós oramos. Queira nos abençoar o canal da Paz e todos aqueles que o seguem e aqueles que ainda o seguirão, em nome e pelo poder de Jesus. Assim oramos, rogando a presença do Espírito Santo em nossas vidas, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.